Eu já vi Eternos, o novo filme da Marvel Studios que promete explodir cabeças, mas também tá dividindo opiniões. Vamos conversar sobre por que esse filme tá sendo tão odiado por uma parte da crítica e tão amado por outra parte. Por que ele é tão diferente dos outros filmes da Marvel e por que ele tem tantas coisas boas, mas também algumas coisas ruins. Vamos falar disso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e nesse primeiro vídeo aqui, onde nós vamos conversar sobre Eternos, eu não vou dar spoilers, tá? Vamos fazer sem spoilers. Tanto é que eu vou recomendar aqui um outro vídeo com spoilers sobre esse filme aqui, pra quem tiver curioso sobre o que vai acontecer, em um outro vídeo que eu já fiz há meses atrás. É isso mesmo, você não tá ouvindo errado. Meses atrás eu já fiz um vídeo com spoilers sobre Eternos e tava tudo certo. Eu tô falando de um vídeo que eu fiz cobrindo um suposto vazamento do filme que agora é oficial. Sério, eu assisti o filme e eu não consegui acreditar quando eu tava lá no cinema. Caramba, tudo estava sendo comprovado, tudo daquele vazamento era real. E isso muda as coisas de agora em diante. Agora, nossa, eu acho que eu vou até conversar sobre isso melhor em um outro vídeo, mas enfim. O vídeo que eu mencionei em que eu reportei o vazamento confirmado de Os Eternos está aqui embaixo na descrição, vou deixar o link pra ele, inclusive as cenas pós-créditos. Vazou até as cenas pós-créditos de Os Eternos e tá tudo descrito lá no vídeo que eu fiz um tempão atrás. Então, se por acaso você está curioso, quer saber o que acontece no filme, assiste o vídeo lá, você já vai matar todas as suas curiosidades. Só que você vai tomar baita spoiler, viu? As principais reviravoltas do filme estão descritas naquele vídeo lá. Porque assim, o filme tem muitas reviravoltas mesmo. Eu já queria começar ressaltando como esse filme Eternos é diferente dos outros filmes da Marvel. Antes de mais nada, quem são os Eternos? Os Eternos foram criados por Jack Kirby lá nos anos 70 e eram uma raça de seres imortais que protegiam a Terra dos Deviantes. A história desses heróis foi bem adaptada para esse filme aqui. Um filme que é bem diferente de todos os outros filmes que você já viu dentro do universo cinematográfico da Marvel. E desse ponto de vista, ele foi bem fiel aos quadrinhos, porque os quadrinhos dos Eternos, quando surgiram, também apresentaram uma história, uma coisa que era bem diferente das outras histórias de herói da Marvel. Então, apesar do filme Eternos ter mudado muitas coisas, nessa essência aí se manteve muito fiel aos quadrinhos do Jack Kirby. Mas retomando aqui a minha linha de raciocínio, por que o filme Eternos é diferente? Antes de eu explicar isso, eu acho importante estabelecer como é um filme padrão da Marvel, não é? E aí você comenta depois se você concorda comigo, mas do meu ponto de vista, todos os filmes da Marvel seguem alguns padrões. Esses padrões são cenas sempre muito dinâmicas, ou seja, com mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem um diálogo resolvendo uma situação, mas logo em seguida rola uma cena de ação que leva os personagens para outro lugar e é assim o filme todo, sabe? O filme é bem dinâmico, uma coisa acontecendo atrás da outra e é isso. Outra coisa típica dos filmes da Marvel, alguém sempre está falando. Os personagens não deixam a gente adivinhar as coisas por conta própria, não deixa a gente pensando, refletindo ali na paisagem, olhando pro rosto de um personagem e tentando imaginar o que ele tá pensando. Isso não rola tanto nos filmes da Marvel. As coisas são geralmente muito explicadas. E no fim do filme geralmente rola uma batalha épica contra o vilão, que muitas vezes é uma espécie de espelho do próprio herói, ou seja, uma outra versão do próprio herói. Tipo, Pantera Negra lutou contra o Killmonger, que era uma outra versão de Pantera Negra. Homem de Ferro lutou contra outras versões de Homem de Ferro. E meio que por assim vai, você entendeu a ideia. Algumas vezes isso é um pouco diferente, mas eu garanto, nunca foi tão radicalmente diferente como é aqui em Eternos. Porque para começo de conversa, Eternos se dá um tempo. É um filme em partes contemplativo. Sim, os personagens estão sempre falando, estão sempre explicando as coisas, que é típico da Marvel. Entretanto, nós temos umas situações ali que a gente tem que ficar pensando, pô, o que esse personagem tá sentindo? Por que ele fez isso que ele fez? E esse tempo é importantíssimo para nós conhecermos os personagens e para aprendermos, de certa forma, a admirar eles. Diferente dos outros filmes da Marvel, Eternos também não tem um vilão muito bem definido. O grande vilão de Eternos, como eu sempre falo aqui nas minhas análises de filmes da Marvel, o que eu achei dos vilões? Os vilões foram bons, os vilões valeram a pena. Eternos, acho
que não dá pra dizer que tem um vilão ou alguns vilões bem definidos. A questão da vilania no filme Eternos é pura questão de ponto de vista. Porque se você for compreender os vilões, pô, todo mundo ali, né, é complicado, não vou entregar nada do filme. Até porque o meu vídeo lá do vazamento já entregou tudo. Ao mesmo tempo que o filme Eternos tem vários vilões, ele também não tem nenhum. E eu acho que essa é uma beleza, uma das grandes belezas do filme Eternos. Ele mergulha profundamente na complexidade de tudo. Na complexidade da história, na complexidade da trama, na complexidade de cada um dos personagens. Cada um dos personagens ali não é exatamente um herói salvador, nem um vilão devastador, mas sim uma pessoa que tá cuidando dos próprios interesses muitas vezes, que tá seguindo seus próprios sentimentos. Isso é importantíssimo. Isso torna o filme Eternos diferente. Ah, mas vale dizer que assim como todos os outros filmes da Marvel e filmes de equipe da Marvel, Eternos faz algumas coisas brilhantemente, da forma como os outros filmes da Marvel também fazem, que seria ter momentos de comédia, e eu acho que os momentos de comédia em Eternos são bem pontuais, bem certeiros, não tem uma comédia assim pra quebrar uma cena dramática, não rola isso. Momento de comédia é momento de comédia, e também todos os personagens da equipe são impressionantemente bem desenvolvidos. Eu fiquei impressionado de fato com como cada um tem uma personalidade bem única, cada um tem os seus próprios propósitos, tem o seu próprio arco ali dentro da história. Eu acho que seria até muito fácil a gente imaginar, pô, fazer tal coisa. Será que o Phastos faria isso? Será que a Makkari faria isso? Quando você consegue ter uma resposta clara para esse tipo de pergunta, significa que, pô, os personagens estão bem definidos, você conhece bem os personagens, e eu senti que eu saí dos cinemas entendendo bem cada um dos personagens ali daquela equipe, ou melhor, daquela família. E seguindo o gancho de como o filme Eternos é diferente, ele também inaugura várias coisas no universo cinematográfico da Marvel. Vamos falar disso, mas deixa eu só te pedir para se inscrever e ativar as notificações, caso você seja novo por aqui, para me dar uma força gigantesca. Muito obrigado de verdade pela sua inscrição, e você que já faz parte da família Loquia, a família eterna dos Loquias, olha só. Muito obrigado, um grande abraço na sua família toda, porque o tema desse filme é família, e vamos continuar. Eternos é o primeiro filme da Marvel a fazer muitas coisas. E isso vai de coisas básicas, tipo cenas mais picantes de amor, se é que você tá me entendendo. Não aparece nada explícito, sabe? Mas dá pra entender. Tipo novela das 8, sabe? Uma pegada assim. Tem também um beijo que provavelmente é histórico nos filmes de super-heróis. E também tem uma coisa que aparece bem no início do filme, sabe? Antes da primeira imagem surgir, que torna Eternos o primeiro filme da Marvel a ter aquilo. Sério, nenhum outro filme da Marvel teve aquilo no iniciozinho. E serve pra demonstrar já o quanto esse filme é grandioso. É um filme épico mesmo. A Marvel quis fazer um épico tipo um Senhor dos Anéis. Até porque o filme, a história do filme se estende por milênios, né? Faz sentido o filme ter esse ar épico. Mas indo mais a fundo, Eternos também é o primeiro a, por exemplo, destruir o estereótipo de super-herói. Vários estereótipos que você pode imaginar, o herói brincalhão que não queria responsabilidade, mas aceitou a responsabilidade, ou então um herói justiceiro que acha que tem que fazer o certo porque é certo. Todos esses estereótipos, se prepare, isso aí vai ser quebrado na sua cara, e Eternos vai te mostrar uma variedade de formas diferentes de heroísmo. Eu achei isso surreal, impressionante. E eu imagino que essa possa ser até uma das coisas que está dividindo a crítica. Eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho, mas só para ressaltar esse lance, que o fato dos estereótipos de super-heróis serem destruídos pode decepcionar muita gente, que você vai ver personagens ali, pô, eu queria ver ele mais em ação, só que ele não entra em ação porque fica com medo, porque se acovarda, ou porque não quer fazer outra coisa, ou porque decide tomar uma outra atitude e discordar de determinada decisão. Certamente isso vai aborrecer muita gente, mas se pararmos para pensar, nossa, é totalmente coerente com esse personagem que está sendo apresentado. O que mostra até como os Eternos são imperfeitos. Eles não são esse modelo de herói. Pelo contrário, eles são até mais humanos do que muitos humanos que nós vimos se tornando super-heróis aí nos filmes anteriores. E isso é ótimo, porque dá uma complexidade ainda maior aos personagens.
e se casa com um debate muito grande nesse filme, que torna Eternos também o primeiro a ser um filme profundamente filosófico. Em nenhum outro filme da Marvel houve um debate do tipo, o que é ser um humano? O que te faz um humano? O que te faz ser digno? É ser de determinada etnia? É ter determinada atitude? É escolher determinado caminho na vida? É escolher salvar pessoas? É escolher cumprir os seus objetivos, as suas tarefas? O que é ser um ser humano? O que é ser digno de ser salvo ou de ser morto? Isso é profundo e o filme entrega pra gente várias perspectivas sobre esse mesmo tema. Nenhum outro filme da Marvel é tão profundo quanto esse aqui, eu acho, porque ele pode ser debatido em várias camadas. Na camada de filme de ação, sabe? Pô, o que vai acontecer depois? Por que tal personagem fez isso? De onde veio tal poder e tal? Ele pode ser debatido do ponto de vista filosófico. Pô, por que eles fizeram isso? Faz sentido isso que eles fizeram? O que é o certo ali? O que era o errado? E eu acho que isso pode tornar Eternos um dos filmes favoritos das pessoas aí da vida. Tô falando sério. Mas agora indo direto ao ponto. Por que será que a crítica está dividida? Enquanto eu tava assistindo, eu consegui pensar em várias coisas. E por tudo que eu já falei aqui, você já deve ter algumas ideias, né? Realmente, eu acho que o fato do filme não ser tão corrido, tão dinâmico, quanto outros filmes da Marvel, pode afastar algumas pessoas. E já ter deixado alguns sem gostar do resultado. Sair do cinema pensando, pô, que filme parado. Exatamente por isso, porque os outros filmes da Marvel são mais dinâmicos, mais rápidos do que esse. Outra coisa que pode ter dividido a crítica também é o estereótipo dos super-heróis ter sido destruído, como eu comentei aqui. Muitas pessoas vão ficar assistindo o filme esperando, pô, tem que rolar essa batalha e no final, pô, não é exatamente assim. Outra coisa também é sobre a fidelidade aos quadrinhos. Eu comentei aqui como, na essência, o filme Eternos é fiel aos quadrinhos do Jack Kirby, mas se for para as minúcias, quem são os Eternos, de onde eles vieram, qual o propósito deles, isso tá diferente, isso foi bem alterado. E isso pode ser motivo para muitas pessoas não terem gostado do filme. Mas, para ser totalmente honesto, eu acho que quando cair no público aí, quando a galera geral estiver assistindo, isso vai ser o que menos conta, né? Quem aí, vamos falar a verdade, vamos ser honestos, quem é fã de Eternos? Eu só fui ler os quadrinhos de Eternos quando o filme foi anunciado, pô. Era uma equipe que, pô, tá nem aí, ninguém acompanhava direito, não eram personagens mega relevantes para a história geral dos quadrinhos da Marvel, que nem os X-Men, que nem os Vingadores. Eles eram uma parada bem à parte, assim, tipo os Guardiões da Galáxia. Então, as mudanças dos quadrinhos pode ser motivo para alguns não gostarem, mas eu acho que não para a maioria não gostar. E uma coisa aí que eu acho que pode fazer parte das pessoas não gostarem do filme é a diversidade, né? Porque o filme mostra pessoas muito diferentes, com vidas diferentes, com preferências diferentes. E essas pessoas têm vidas normais, são tratadas como pessoas normais, que é o que deve ser, pessoas dignas de respeito. Mas eu acho que existe uma parcela, uma parte aí, que não vai gostar do filme por causa da diversidade, porque tem pessoas diferentes lá com um papel de destaque. Eu espero, torço, para que seja a minoria que não vai gostar por causa disso. Até porque uma das coisas que o filme faz, uma das mensagens do filme é que nós temos que celebrar as nossas diferenças. São as nossas diferenças que nos tornam humanos, que nos tornam dignos de sermos salvos, né? E isso é muito precioso. Mas eu disse que tem coisas ruins, né? Pra falar a verdade, o que eu menos gostei nesse filme foram algumas cenas com o famoso diálogo expositivo. O que é isso? É o momento em que a pessoa explica algo que talvez não devesse estar explicando naquele momento para os outros personagens que estão ali. Não faz sentido aquela pessoa explicar aquilo para as outras pessoas que estão ali. Mas ela explica mesmo assim. Explica por quê? Explica para a audiência, explica porque a gente precisa entender. A gente precisa ouvir aquele diálogo para pegar o contexto geral. E eu acho que o filme tem muitos momentos assim. Momentos que o Celestial explica alguma coisa, momento que um outro personagem explica outra coisa, assim, parece um pouco gratuito. Todo filme da Marvel tem diálogos expositivos. Isso é normal nesses filmes de super-herói. Só que até pelo ritmo dos outros filmes, que é dinâmico e tal,
final, às vezes passa batido, sabe? Um personagem explica uma coisa ali, mas tá no meio de uma piada ou de um acontecimento e a gente entende muito bem, sabe? É um diálogo expositivo bem disfarçado. Aqui no filme dos Eternos, como o filme inteiro tem uma pegada um pouco mais contemplativa, um pouco mais lenta, uma história que tem flashbacks, que às vezes tá no passado, às vezes tá no presente. A hora que pega um diálogo assim, que simplesmente parece que não encaixa, fica mais estranho. Pelo menos na minha percepção, né? Talvez a hora que você estiver assistindo, você não perceba isso. E também o filme acabou. Eu gostei muito do filme de verdade, não sei se você reparou assistindo o vídeo até aqui. E eu queria que ele durasse mais tempo, eu queria passar mais tempo com aquela família e com aqueles personagens. Vale mencionar que ele tem 2 cenas pós-créditos, uma que potencialmente se conecta a um Eternos 2 e outra que potencialmente se conecta a um próximo filme dos Vingadores. São 2 cenas bem empolgantes, uma é logo depois da primeira parte dos créditos e a outra é lá no finalzão, depois de todos os créditos passarem mesmo. Aí eu vou fazer um outro vídeo respondendo as perguntas que vocês deixaram lá na aba comunidade, então fica tranquilo, eu vou responder as perguntas todas lá, ou pelo menos algumas delas. Quantas eu consegui? Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir, muito obrigado pela sua companhia eterna, eu sou o Miguel Loquia, e a gente se vê na próxima.